Glória a Deus. Aceita aí, Isaías. Aparece! Glória! Uhul! Leleco! Eita, camisa bonita. Botasse em sua homenagem. Só que não é vermelho, é vinho. Puta, É vermelho. Tá É vermelho, não. Eita, Isaías, é um prazer ter você aqui novamente. Prazer é nosso. Grande alegria. Tu tá mais magro, isso aí. Tô só os braços. Demais, eu vi uma foto tua, tá mais magro, viu, velho? Só os braços aí. Só os braços. Hoje eu cortei o cabelo e fiquei 5 quilos mais magro. Cheguei em casa e disse, meu Deus. Isaías, eu estava pensando nessa live hoje, cara, e eu quero te fazer 3 perguntas e sei que você vai me abençoar a gente demais aqui. Amém. Com a inspiração. Depois tu ficar livre e ministrar para nós, mas eu sei que você vai ministrar nas respostas dessas perguntas. A primeira é o seguinte, Isaías. Pastor Isaías, a gente tá falando muito sobre o congregar, o retorno a congregar, na importância de congregar. E eu tenho perguntado muito sobre a influência dos pais, tenho falado sobre a influência dos pais com os filhos com relação ao congregar. E você tem 2 filhos maravilhosos. Amém, Tanto Lucinha como Sarinha são instrumentos de Deus, atuantes na igreja, ótimos filhos, eu que convivo com você, a família de vocês é especial. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você e Ana Fábia fizeram para que eles cada vez mais pegassem esse desejo de estar se congregando constantemente. Amém. Graça e paz aí a todos, né? É uma boa pergunta, né? Porque é algo que a gente vivencia. Eu creio que a consciência de congregar, amém, ela já deveria estar presente em nossas vidas. Da importância de congregar. Não precisava de uma pandemia onde ocasionou um confinamento para que agora a gente começasse a ficar despertado da importância de congregar. Essa importância de congregar, ela é bíblica, ela faz parte da vida cristã. Amém? Esse despertamento não era para estar sendo avivado agora. Eu pelo menos vejo assim. Amém? Mas se está acontecendo isso, graças a Deus. Se pessoas estão sendo despertadas para o congregar agora nessa situação, a gente não vai ficar contra isso. Amém? Mas o que eu estou falando aqui é que outras pandemias podem vir, eu não estou sendo negativo. Eu estou apenas dizendo que outras situações podem acontecer, e muitas delas inesperadas. A gente não pode achar que não vai acontecer. Mas e aí, como é que eu vou estar quando elas chegarem? Eu não preciso esperar um outro acontecimento contrário que atinja o mundo para que eu reconheça que a Bíblia está certa. Sabe, é um estilo de vida. É viver esse estilo de vida. Porque as coisas vão acontecer, a vida que segue. Verdade. Só que eu preciso já estar pronto, amém, por causa de um estilo de vida que eu abracei, a minha família abraçou, para que quando essas coisas acontecerem, eu não seja pego desprevenido. Por quê? Porque eu e você devemos estar levando um estilo de vida. Meditar na palavra, se expor à palavra, orar em outras línguas, praticar a palavra, não é algo que a gente faz, se desperta a fazer, quando algo contrário se instala. É um estilo de vida. E quando algo contrário chega, você já vai estar pronto. Não vai se preparar ainda. Não vai reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não vai reconhecer que congregar é importante. Por causa de um estilo de vida, amém? A gente, quando enfrenta essas situações, a gente vai valorizar e dizer o quanto é bom viver esse estilo de vida de congregar. Porque essa situação ocorreu, mas minha família está firme, de pé, porque tem congregado, tem se alimentado, tem ficado debaixo de uma unção coletiva
coletiva, como o meu pastor João Roberto costuma falar, tem coisas que você só recebe debaixo de uma unção coletiva. E essa unção coletiva é no congregar, é na igreja local. E isso não pode ser utilizado em tempo algum. Amém? Então, eu costumo dizer aqui ao pessoal da igreja, eu gosto de igreja, eu gosto de escola dominical, eu gosto de ir para a igreja, não porque eu sou pastor hoje, mas é porque eu sempre, quando não sabia nem que tinha chamado, e quando eu não sabia nem o que era chamado, não é? Eu já percebia, sabe, um fervor dentro de mim para congregar. Amém? Desejar, congregar, se expor a uma unção coletiva. Então não é porque eu sou pastor agora que eu estou pregando sobre congregar, né? É por causa de uma vida vivida. Amém? E aí, meus filhos foram criados com essa valorização. Não porque eles tinham estrutura para dar valor a congregar, por causa da idade, mas porque eles viram em mim um valor. Isso. Por causa das atitudes, por causa da consideração, amém? Por causa do esforço. Aleluia, eu estou apenas aqui dizendo o que eu fazia e faço para abençoar pessoas. Então, aleluia, eu não meço esforços, como não meço esforços para ir à igreja, para congregar. Muito bom. Amém? E eu vou te dizer uma coisa, a mesma vontade que você tem, muitas vezes, de não ir para a igreja, eu tenho. Isso não é pecado. Às vezes você está com vontade de ficar em casa, mas eu vou te dizer a coisa, o congregar é algo tão valioso, que essa vontade de não ir precisa ficar submetida ao que é certo fazer. Às vezes a gente não está com vontade de ir para a igreja, mas, olha, entre a vontade de não ir e fazer o que é certo, a gente precisa se inclinar para fazer o que é certo. Aleluia. Vou te dizer mais uma coisa aqui para te abençoar e me abençoar. A gente sabe fazer as coisas sem vontade. Você sabe, eu sei. Você já tomou remédio sem vontade. O remédio não era bom. O remédio... Oi? Como é, Marcelé? Emoção de Scott. Tu lembra? Eu também tomei sem vontade. Muitos remédios, mas porque a gente valorizava, né, uma projeção feita o resultado que aquele remédio ia trazer, a gente submetia a tomar um remédio sem vontade. E a gente estava errando? E a gente estava sendo falso? Não! Havia uma vontade de não tomar, mas havia algo maior que nos impulsionava a deixar aquela vontade de lado para se submeter ao que é certo fazer. Assim é com a igreja. Vou dizer outra coisa. Quantos aqui já acordaram na segunda-feira sem vontade de ir para o trabalho? Eita, Jesus. Revela a Deus. Meu irmão, quantas vezes, não é? Eu e você, na segunda-feira eu queria passar o dia em casa. Vontade de não trabalhar. Mas quem foi que cedeu essa vontade? É isso aí. Não. Havia algo maior, uma responsabilidade no emprego. E por causa disso, a gente submetia aquela vontade de não ir para que o que é certo fazer. Então a gente sabe fazer as coisas sem vontade. Amém? Então assim é com congregar. Se a gente sempre se entrega à vontade de não ir, isso vai ficando mais forte e daqui a pouco a gente está pregando que congregar não é como estão dizendo, não é bíblico, eu congrego em casa. Depois começam essas doutrinas, não é? Mas aí, com os meus filhos, né, eles me viam, eu me lembro, eu vou terminar com esse exemplo, né, eles valorizam hoje igreja local, porque eles viram os pais valorizando. Eu nunca fui um pai daquele que na hora de ir para a igreja, olhava para o céu e via uma nuvem tamanho da mão de um homem e dizia, vai chover, não vou não. Então, homem de fé. Não! Às vezes, a gente olha 1h da tarde, o culto é de 6. Aí 1h da tarde se prepara para chover. Às vezes a gente já decide a não ir. Não vai dar para ir hoje, não. Não, com chuva, sem chuva. A gente vai, porque a gente vai fazer o que é certo fazer. É um posicionamento. E meus filhos viram eu e minha esposa fazer isso. Amém. Eu me lembro aqui, quando eu morava aqui no Catolé, distante 8 quilômetros da igreja, passando por uma pressão financeira terrível, e às vezes eu tinha dinheiro só para ir à noite com a minha família.
Se eu fosse de manhã com a família, eu não iria à noite. Então eu preferia que eles fossem à noite e eu ia de manhã, por causa do dinheiro escasso. Então eu saía a pé de casa. Ia a pé. E meus filhos pequenininhos, e a gente pensa que eles não veem porque são tão pequenininhos, não, é a idade de formar a personalidade deles. Eu creio que essa ação, dentre outras, né, da palavra no coração deles, do departamento infantil, das pessoas que se levantaram para ajudar, fortaleceu, sim, meus filhos. Agora, veja, o maior exemplo é o pai e a mãe. Aleluia. Aleluia. Então eu ia aqui pela linha do trem aqui, pastor Leto conhece aqui do Tambor, amém? Ia lá para a Prata, ia a pé e voltava a pé. E eu sei que você está sabendo aí que eu não estou levando isso como vaidade, estou dando um exemplo. E eles viam isso, eram pequenininhos. Eu quero que você que tem filho pequeno, não acha que teu filho está sem entendimento, não. Ele sabe. É tempo de formar a personalidade dele. Se você valoriza a igreja, ele vai perceber isso. E ele vai carregar isso. Então, eu ia e voltava, à noite a gente ia, me lembro, meio-dia, ia de ônibus. Amém? Hoje a gente não tem um carro para ir, não vou. Tem ônibus, tem bicicleta, tem moto, tem Expresso Canelinha, se for necessário. O Expresso Canelinha tem que funcionar. Aleluia, dando glória a Deus e dizendo, Pai, obrigado. Eu tenho pernas para andar e eu posso me submeter àquilo que é certo fazer por causa do meu desejo. Hoje eu não tenho preocupação, vamos dizer, entre aspas, de que meus filhos eles estejam na igreja. Eu não fico dizendo, tu vai hoje, tu vai amanhã. Eles sabem da importância e eles vêm para a igreja. Aleluia. Amém? Então, a igreja é lugar importante. E nesse tempo ficou mais saliente ainda. Amém? Graças a Deus. Se alguns estão despertando agora, graças a Deus. Se alguns já sabiam, graças a Deus. É um estilo. Rapaz, muito bom, muito bom. Então, vamos valorizar, gente. A questão do congregar e ser exemplo dos nossos filhos também. Isso é algo importante que a gente faz sem vontade, mas sabendo que é importante fazer. Amém? Amém. Aí, Isaías, amém. Outra coisa, eu sei que está na inspiração do Espírito, viu? E benção. Amém. Cara. Outra coisa muito interessante é que ter convivido, ainda conviver, né? Mesmo que a gente esteja distante, mas a gente é próximo, como família. Uma das coisas que me abençoou muito na sua vida foi sua lealdade. Principalmente ao pastor João, né, nosso pastor. E no campo ministerial, a importância da lealdade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Às vezes a gente pensa, né, que algumas ações que a gente toma com relação a uma autoridade que está sobre nós, né, às vezes a gente faz porque é autoridade, porque é para fazer, porque é para honrar. A gente precisa de um fundamento. Isso. Eu costumo dizer, olha, por que a gente se submete a princípios? Porque Deus ama princípio. Amém. Os princípios que Ele estabeleceu. Por que a gente vai ser submisso à autoridade? Porque é um princípio que Deus estabeleceu e Ele ama princípios. Isso. E ele anda sobre princípios. Princípios que Ele estabeleceu. E que diz respeito a mim e a você. Amém? Então, amém. Lealdade, gente, é algo do caráter que agrada a Deus. A gente sabe, né? Você já pode ter convivido aí com pessoas desleais que você confiou, né? E depois você descobriu que ela é desleal. A mim não é uma situação boa, né? Porque eu tenho que ser leal às autoridades, porque é um princípio que Deus ama. Esse é o fundamento. Porque se não tiver um fundamento forte, vai ser fácil ser desleal. Verdade. Aleluia. A primeira coisa é entender por que eu faço isso? Fundamentado em quê? Amém? Precisa de um alicerce bom, forte, não é? E o alicerce nosso de crentes, de filhos de Deus, é a palavra. É aquilo que Deus deixou como vontade, amém? E como o caráter de um filho de Deus. Então, lealdade faz parte do caráter do filho de Deus. É um princípio, amém? Que Deus ama. Aleluia, que Deus espera que a gente dê respostas. Amém? Ser leal. A Bíblia fala lá em Pedro, né, que a gente deve
ser submisso ao patrão, ao Senhor, aquele que exerce autoridade sobre nós, amém? Ao perverso, da mesma forma que a gente é submisso a um patrão bom e cordato. Olha bem, rapaz, os princípios de Deus às vezes vai contra o nosso raciocínio, vai contra o que o mundo prega, né? Mas veja, ele diz, seja submisso ao seu Senhor, e Senhor minúsculo, é um patrão, é uma autoridade exercida sobre nós. Seja submisso ao perverso, como você é submisso ao cordato. Agora, ele dá um motivo. Por motivo da sua consciência para com Deus. Olha que motivo forte, meu irmão. Olha que alicerce poderoso. Por que? Alguém vai perguntar, por que você é submisso a esse Senhor que é perverso e mau? Da mesma forma que você é submisso àquele que é bom e cordato. Ei, deixa eu te responder. A gente pode usar isso. Sabe por que é? Tem um motivo aí. Alguém vai perguntar, me diga qual é o motivo. Por motivo de minha consciência para com Deus. Se esse fundamento não tiver aí, vai ser fácil a gente ser submisso ao mal, ao patrão mal. E aí, como é que nós ficamos diante de um princípio que Deus ama? Porque vai haver impulsos da carne e de conselhos de pessoas também, dizendo que a gente chuta o pau da barraca. E às vezes, chutar o pau da barraca é desprezar um princípio. Vale a pena? Não. Nós temos um Senhor, estamos submissos a esse senhorio, nós amamos a Deus, é o nosso Pai, e temos prazer em cumprir princípios. Amém? Eu aprendi isso. Aprendi no rema, aprendi ouvindo a palavra, no congregar, aprendi em exemplos, no próprio exemplo do pastor João para mim. Isso. Ele foi exemplo para mim de lealdade. Amém? Eu passei anos vendo como ele se portava com lealdade ao ministério Verbo da Vida, que estava sobre a vida dele, sobre o pastoreio dele. Eu sei que pastor João é um homem leal. Verdade. Eu convivi com isso. Amém? Eu aprendi com isso. Aleluia. Então, como eu via também, primeiro sabendo que é um princípio. É por motivo de minha consciência para com Deus. E também eu vi no meu líder essa atitude bíblica. E isso fortaleceu mais ainda aquilo que eu tinha como um princípio bíblico. Eu vi um exemplo. Eu convivi com um exemplo. E eu vi pastor João sempre se submetendo, amém, sendo leal às instruções do ministério. As instruções do pastor Bandi, de Guto agora. Aleluia, amém. Sempre que o ministério pedia algo, amém, dava uma sinalização, ele fazia reunião com a gente para que a gente atendesse. Isso. Amém? Ao apelo do ministério que estava sobre ele. Lealdade. Aleluia, amém? E isso é um caminho que vai levar ao sucesso, que vai levar ao progresso em Deus. Aleluia. Amém? Eu quero te dizer algo. Em tempo de crise, em tempo de pressão, não é tempo de quebrar princípio. Isso. Amém? Por que a gente não quebra princípio? Porque Deus ama princípio. Aleluia. Deus anda sob princípio, meu irmão. Deus não aprova deslealdade. E a gente não precisa ser desleal com alguém para conseguir algo. Isso é mundano. Isso traz um resultado ruim. Olha, eu era pastor auxiliar. Amém? E estava muito bem como pastor auxiliar. Eu queria só cumprir aquilo que o meu líder, no caso o pastor João, me dava nas mãos. Eu sei que não acertei em tudo. A gente não é comigo muitas vezes, né, por uma resposta que ele está esperando e eu não dei a contento, mas a gente se levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, eu não vou desistir de acertar, é isso! Mas essa lealdade, gente, dentro do contexto do reino de Deus, tem grande valor para Deus. Ser leal. Ser leal com a nossa esposa, ser leal com os nossos filhos, ser leal com os nossos líderes, ser leal com as nossas autoridades constituídas, ser leal aos princípios da palavra. Amém? Eu já vi filmes, né, que tem aquela guarda pretoriana, que é a última guarda, né, que protege o rei. Tem tantas outras guardas, né, tantos outros soldados que estão por fora do palácio. Se vier um ataque, amém, para chegar ao rei, se passar por todos aqueles soldados, ainda vai ter que enfrentar
Perdão, a igreja, a guarda pretoriana. Eita, meu Deus. E eles estão prontos para dar a vida pelo rei, meu irmão. Leais ao rei. Eu já vi filmes que aqueles homens pessoas leais àquele rei, gritavam assim: lealdade ao rei! Lealdade ao rei! Lealdade ao rei! Eles estavam prontos para morrer pelo rei, amém? E seguir os princípios do rei. Nós temos um rei. Uhul! Olha a Deus. Dizer lealdade ao rei. Se somos leal ao rei Jesus, eu vou te dizer uma coisa: nós vamos ser leais aos princípios. Se formos leais aos princípios, vamos ser leais aos nossos líderes. Aleluia, Jesus. Aí nós vamos ter um resultado tremendo, porque a vida é de semeadura. Se semear lealdade, vai colher lealdade. Na minha caminhada ministerial, eu encontrei alguma pessoa desleal. E a gente vai encontrar, tá certo? Não vamos deixar de amar, mas vai encontrar. Só que eu olhava para aquela pessoa e dizia: essa não é a minha colheita. A minha colheita são os leais, porque eu tenho consciência que eu semeei lealdade. E os leais vêm. Os leais botam como colheita de uma semeadura que a gente, na vida, né, nessa questão de lidar com autoridades, a gente semeou. É muito bom. Aleluia. Bom demais. É isso aí, gente. Lealdade são princípios, né? Amém. É isso mesmo. E essa última agora que, cara, eu estava pensando aqui e lembrando de um episódio que aconteceu comigo, contigo e outra pessoa. E havia... Você tinha emprestado para ela consertar o computador dela, certo? O seu computador, o seu notebook. E essa pessoa levou o celular e ela tinha alguns problemas, né? Uma pessoa muito amada nossa, glória a Deus, que é uma bênção hoje. E só que aí ele, com as dificuldades que ele tinha lá, ele pegou e se desfez desse notebook. E ele chegou na igreja, gente. Não sei se lembra desse fato. E quando ele chegou, ele primeiro se encontrou comigo. E que ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu entendi já o que tinha acontecido. Ele tinha se desfeito do teu notebook, Zé. E eu comecei o juízo de Deus, né, na vida dele. Eu falando de verdade antes de ele conversar contigo. E eu dizendo para ele um monte de coisa, cara. E tudo. E ele chorava, e ele tinha que te enfrentar, mas eu disse: não, você vai enfrentar tal. E aí nós entramos para conversar. E quando ele começou a contar a história, tu olhou para ele e disse assim: eu te perdoo já. Eu já te perdoo. E aqui dali marcou a vida dele, ele parou assim, ele não contou o que ele fez. Mas na hora você foi predisposto a perdoar. Amém. Amém. E isso marcou também minha vida. Eu aprendi ali. Aleluia, naquele momento ali. Glória a Deus por aquela cena que é tão forte na minha vida. Não é? Antes dele contar o feito, você nem sabia, mas você já o perdoou sem saber o que ele tinha feito. Aliviou ele contar a história. Mas ele contou só para ele contar, por ele contar, mas ele já estava perdoado. Isaías, eu queria que tu falasse um pouco sobre perdão. Amém. Nós encontramos muitos cristãos hoje aprisionados com falta de perdão ou com se enganando, dizendo que perdoou e não perdoou, porque guarda o ressentimento e aquela coisa: eu perdoo, mas não quero pé. E quando essa história falou para mim muito, né? E você pregou uma vez na igreja, nós temos que estar predisposto a perdoar. Antes da pessoa contar o feito ou errar contigo, você já tem que estar disposto a dar perdão para ela. Glória a Deus. Fala sobre isso, Isaías. A Bíblia fala que o amor de Deus está derramado no nosso coração, né? E se tem amor no nosso coração, vai haver ou deve haver essa predisposição de perdoar, porque a gente vai ter que conviver com isso. Amém? As pessoas vão ter que conviver com os nossos defeitos, porque ninguém pode levantar a mão aí ou tocar aí num coraçãozinho desse dizendo que não tem defeito. Às vezes eu compreendo o defeito dos outros porque eu me olho no espelho. Eu sei que eu não estou dizendo aqui para a gente alisar pecado,
Amém? Para a gente concordar com essas coisas. Eu estou falando de defeito. Todos nós temos, estamos sendo aperfeiçoados. Nascemos de novo no nosso espírito, mas nós temos uma alma que está sendo salva. Isso. Pensamentos, emoções, vontade, sentimentos. Está sendo salvo ainda, a gente não está aperfeiçoado nisso. Mas como é que a gente vai se aperfeiçoar, gente? No convívio com as pessoas. Amém? É convivendo com pessoas. E se a gente vai conviver com pessoas, a gente vai conviver com defeitos. E eu vou te dizer, o meu defeito deve servir para te afiar. É como um ferro afiando o outro. Olha, a gente não vai se afiar e se aperfeiçoar no amor isolado, não. Às vezes eu vejo na igreja, em outros lugares, né, uma pessoa foi defeituosa com aquela outra, a primeira coisa que a outra faz é abandonar o grupo, porque afinal eu não quero problema comigo, eu não quero quebrar a minha comunhão com Deus, e aí ela se afasta do grupo, ela abandona aquilo que ela foi comissionada por Deus para fazer, e às vezes ela está dizendo que é uma pessoa sincera. Aí eu gosto de falar aqui como nosso apóstolo fala, Guto, pode estar sinceramente errado. É isso mesmo. Amém? Não, eu me afasto, eu me isolo. Não vai ser aperfeiçoada usando dessas atitudes, não. A gente tem que estar junto mesmo, porque o meu defeito afia o amor de pastor Leto, faz ele amadurecer. E o defeito do pastor Leto me afia. Eu tenho que estar com essa convicção, meu irmão, porque vamos lidar com defeito enquanto estivermos nos relacionando com pessoas aqui na terra. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto, que você acerta tanto, que toda vez que você é vítima, amém, você fica por cima da carne seca, não sei se você entende essa expressão, você se sente superior aos outros, portanto você acertar mais em alguma coisa está errando. E a gente precisa do perdão do outro, a gente precisa da misericórdia do outro. Quando a gente erra, o que a gente espera que os outros façam com o nosso erro? Assim como a gente espera que eles façam, a gente deve fazer quando os outros erram conosco. É simples. Vamos ser coerentes. Amém? Aleluia. E perdão está nesse conjunto, né, da obra de amor. Aleluia. E nós podemos, se formos aperfeiçoados no amor, vamos ser aperfeiçoados no perdão. Eu me lembro que eu era um homem difícil para pedir perdão, principalmente para minha esposa, quando eu não conhecia a palavra. Eu estava errado e eu usava argumento para ela achar que eu estava certo. Isso é coisa da carne, né, gente? O homem pega a carne, ou seja, o cara está errado, tem provas lá por A mais B, e ele ainda mente, ele ainda usa de justificativas. Mas eu nasci de novo, aleluia, e agora começou a haver uma guerra entre o meu espírito e a carne. Amém? Então, eu já não me sentia bem de usar daqueles argumentos que eu usava para sair por cima, para sair bem na foto. Então, eu comecei a aprender, o amor começou a me ensinar. Amém? Que quando eu errasse, eu precisaria reconhecer esse erro e pedir perdão. Aleluia. Aleluia. E eu me lembro, a primeira vez que eu fui pedir perdão dessa nova fase da minha vida, quando eu nasci de novo, aquilo saiu aqui como... O pedido de perdão saiu como quase que não iria sair. Mas sabe o que é? É um exercício, meu irmão. Só você exercitar, vai amadurecer e vai ser tão fácil perdoar. E como pastor Leto, eu quero esse nível. Eu creio que eu ainda não cheguei, não. Está predisposto. Totalmente disposto a perdoar, não importa o que vai acontecer, não importa o que as outras pessoas vão fazer. Quando chegarem para falar, quando eu tomar o conhecimento, pé da questão que ela errou comigo, meu coração já está dizendo, está perdoado, está perdoado, está perdoado. É um treinamento, é um exercício. A gente precisa aprender a conviver com isso, porque nós vamos nos deparar com essas situações, mas nós precisamos aprender a reagir da forma que Deus espera, porque Ele deu ferramentas para isso, para mim e para você. Nós estamos cheios de amor. Amém? Então, eu comecei a pedir perdão à minha esposa. Amém? E as outras vezes que eu precisei pedir perdão, amém, foi mais fácil.
Não quer dizer que eu errei tanto assim, né, gente? Pra todo dia tá pedindo perdão, né? Mas das vezes que eu reconheci o meu erro, eu comecei por causa de um exercício, de um dia que eu rompi. Porque eu cheguei no banheiro e o Espírito me dizendo, vai pedir perdão, vai pedir perdão. Aquilo foi pesado para mim, mas eu estava numa nova vida, querendo agradar a Deus, ser leal aos seus princípios, e eu tomei a decisão, mesmo sem vontade, eu vou lá. Mesmo achando que não merece. Não é por merecimento, não. É por princípio, por natureza. Nós temos a natureza de Deus. Aleluia. Olha, perdoe, assim como o Senhor te perdoou. Aleluia. E aí, gente? Como é que a gente escapa disso? Não podemos escapar disso. Eu vou te dizer uma coisa. Isso aí é evangelho. Fora disso, é filosofia humana. Eita. Fora disso, é argumento. E eu vou te dizer uma coisa. O ser humano é poderoso em argumento. Para encobrir, muitas vezes, a raiz do problema ou para se justificar em continuar fazendo o que é errado. Eu vi o pastor Vinícius aqui falando aí de Volta Redonda e ele trouxe essa palavra e eu peguei. Pessoas boas de argumento são pessoas ruins de arrependimento. Eu digo, puxa vida, é verdade. E eu trago isso para mim. E eu trago isso como termômetro para mim, não é para os outros, não. Porque quando eu percebo que eu estou cheio de argumento, eu vou dizer, cheio de argumento daquilo que eu estou errado, levantando ainda argumento. Quando a situação pede arrependimento, mudança de direção, a gente precisa observar isso, e o perdão está envolvido nisso. Agora eu quero te dizer algo, para mim e para você, para a gente ser abençoado. Existe as duas faces da moeda, você pedir perdão e você liberar perdão também. É isso mesmo. Da mesma forma que você quer que as pessoas te perdoem, quando elas vierem te pedir perdão, não fica dando tempozinho para liberar perdão, para que ela sofra mais um pouquinho. Afinal, ela fez isso comigo e agora vem pedir perdão. Pensa que vai ser fácil assim? Isso é raciocínio humano, natural, carnal. Amém? Veio pedir perdão, está perdoado. Amém. Mas eu não estava sentindo em perdoar. Ei, não é por sentir, não. É por princípio. Sentindo ou não, com vontade ou não, eu vou ficar debaixo de um princípio. Perdoe assim como o Senhor te perdoou. Isso é um princípio. Então a gente sabe fazer coisas sem vontade, não é? Às vezes você não está com vontade de pedir perdão. É a sua alma que não foi renovada. Mas você vai fazer o que o princípio manda. O que o princípio, amém, está exposto diante de você. É para perdoar, então libera o perdão. O sentimento pode estar lá todo o contrário, mas você libera. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele sentimento que está no lugar errado e vai trazer ele para o lugar certo. Você não vai ser mais governado pelo sentimento, você vai ser governado pela palavra. E para encerrar, eu queria dizer algo. Jesus disse aos discípulos, olha, quando alguém errar e vier pedir perdão, amém? Libera o perdão. Não é? Vier arrependido. Se ele fizer isso uma vez, amém? Libera o perdão. Aí depois Jesus disse, se ele fizer isso 7 vezes, eita, o caldo engrossou. Veja lá nos evangelhos. Quando Jesus falou uma vez, os discípulos ficaram calados. Mas quando Jesus falou, se ele vier 7 vezes no dia, meu amado, o caldo engrossou e eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Agora complicou. Agora complicou, o caldo engrossou, Senhor. Para que a gente faça isso, você precisa aumentar a nossa fé. Puxa vida, eu imagino lá eles coçando o cabelo assanhado. Como é que pode ser isso? Uma vez tudo bem, mas 7? Aí Jesus explicou. Jesus é lindo, é tremendo, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Jesus não disse que ia aumentar a fé para que eles pudessem fazer isso. Não. Jesus disse, se vocês tiverem fé. Como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como é uma comparação. Isso. Como o grão de mostarda, vocês vão dizer essa moreira é daqui e ela vai ser arrancada daqui. Jesus estava dando um exemplo até maior do que a fé, quando ela é plantada, faz, do que perdoar 7 vezes. Amém?
Então, fé como um grão. Aí a gente vai para o grão de mostarda. Jesus explicou sobre o grão de mostarda. Disse que é o menor das sementes, mas uma vez plantada, vai se tornar uma árvore grande, com grande sombra e vai dar fruto. Aí Jesus estava explicando sobre perdão, meu irmão. Aleluia. Se você plantar uma vez, uhul! Se você liberar uma vez, aleluia, amém, é como um grãozinho plantado na terra, vai se tornar uma grande árvore, ou seja, você vai se aperfeiçoando nisso. O perdão vai se engrandecendo em você. Essa natureza de Deus de perdoar vai aumentando, vai criando galhos, vai produzindo fruto. É uma questão de plantar, de semear. E nesse sentido é liberar o perdão uma vez, liberar duas, 7 vezes. Amém? Se você for para outro evangelho, amém? É porque não dá tempo aqui eu ir atrás. O outro autor do evangelho, ele vai falar da mesma coisa, amém? Isso. Que Jesus estava falando, só que ele traz um detalhe a mais, não é? Nesse mesmo contexto, que Jesus fala 7 vezes e explica, juntando com o outro evangelho, Pedro diz assim, Senhor, afinal, é para perdoar 7 vezes? Aí Jesus disse, Pedrão, me permita aqui, amém? Usar essa linguagem. Não é apenas 7 vezes, meu amado, é 70 vezes 7. Gente, o caldo agora foi que ficou mais grosso. Mas eles não falaram mais nada. Eles aprenderam. Jesus ensinou como funciona. Uma vez plantada, 7 vezes plantada, 70 vezes 7. É uma questão de semear o perdão, meu irmão. Você vai se tornar aquela árvore frondosa que produz perdão sem nenhuma dificuldade. Então aconteceu aquilo mesmo, e foi um treinamento. Amém? Liberar perdão. Aleluia! Mesmo antes de saber. Isso é bom, viu? Isso tira peso. Vai fazer com que você amanheça todo dia de bom humor. Amém? Se você amanhece todo dia de mau humor, pode ser algo hormonal, alguma coisa assim. Ei, mas olha, dá uma olhadinha aí no que diz respeito a perdão. Eita! Olha, observa se tem alguma faíscazinha aí, amém, de falta de perdão. Porque a falta de perdão deixa a gente pesado e abre brecha para Satanás. Paulo disse, olha, porque eu perdoo. Aleluia, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Muito bom. Qual é a vontade de matar, roubar e destruir? Falta de perdão é porta aberta, meu irmão. Aleluia! E se perdoa pela fé, mesmo sem vontade. Não é por merecimento. Ah, porque essa pessoa não merece meu perdão. Ei, tá fora isso, tá fora. Isso é filosofia humana. Evangelho vai dizer, mesmo sem vontade, haja pelo seu coração que está cheio de amor. Libere perdão. Aleluia. Vai ficar fácil. Eita, glória. Bom demais. Gente, lembrando que todos os dias, 9 da manhã, tem o café da manhã com o pastor Isaías, viu? Pelo Facebook. Pelo Amém. Isaías Tavares Cunha Melo. Amém? O pessoal está conectando. Amém? E Amém. Continua conectando. Isaías, qual é o segredo de viver sempre sorridente e contente? Eita, aleluia! Amém? Princípio. Lembro, 1998, março de 1998, Isaías Tavares da Cunha Melo se entrega ao Senhor. Eita, que momento maravilhoso. Houve festa no céu, tenho certeza. Amém? E ele fica assim, mas que cara presunçoso. Não, gente, não é presunção não, porque foi um dia marcante para mim. E eu sei que o céu fez festa quando eu me voltei para o Senhor, como você também. Não fica com ciúme, não. Porque o céu fez festa para você também. Eu estou apenas aqui valorizando, sabe, o alcance da salvação de Deus na minha vida. Eu sou grato a Deus demais. Eu vivia no lamaçal. Não preciso contar aqui a minha história, mas eu vivia no lamaçal de pecado. É verdade. Deus me alcançou. Amém. Aleluia. Cheio de complexo de inferioridade, cheio de limitações. Precisava de bebida, de algo exterior para que eu fosse aquilo que eu queria ser.
Amém? Por isso que eu precisava de bebida e outras coisas mais. Aí, olha, deixa eu te dizer. Eu cheguei em março de 1998, verbo da vida lá na Prata, chego com fome e sede, valorizando a igreja local, desejoso para me submeter à unção coletiva, não sabia de muita coisa, mas tinha semente no meu coração que meu pai e minha mãe colocaram, dou graças a Deus por eles, e comecei a aprender. E eu me lembro que num culto, o pastor Band, ele falou assim, sobre alegria. E ele citou um versículo lá, que está em Filipenses, capítulo 4, acho que é versículo 13. Se eu olhar aqui. Dá uma olhadinha aqui. Filipenses, vamos ver, pastor Léo, vamos ver, porque se for, meu irmão, 4... Não, versículo 13 é um poderoso também, viu? Tudo posso daquele que me fortalece. Mas não é esse, não. Versículo 1 de Filipenses, capítulo 4. Filipenses diz assim, ó. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu sabia das mazelas que eu carregava, das insatisfações, dos complexos. E eu vi esse versículo aqui, pastor Bando falando, e eu li. Está escrito. E naquela hora eu me lembro, eu disse assim, esse versículo é meu. Eu personalizo ele para mim. Rapaz, estou desejando nova vida. E eu encontrei uma âncora que alcançou exatamente as minhas fraquezas e limitações. Aprendendo com a palavra. E eu aprendi a viver contente. Meu amigo, eu quero isso. Comecei a meditar. Comecei a trazer isso para dentro de mim. Eu aprendi, assim como Paulo aprendeu a viver contente. Isaías aprendeu a viver contente. Isaías aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Comecei a ler e confessar para me tornar persuadido disso. Isso é vida de fé. Amém? Por isso é importante estar em contato com a palavra e confessando a palavra. Às vezes nós confessamos a palavra exatamente para criar um ambiente de fé, mas também para se ministrar, para que a gente se torne persuadido daquela verdade. Isso é necessário. E aí eu disse, esse versículo é meu. Se foi para Paulo, é para mim. E o Senhor começou a me ensinar com esse versículo. Primeira coisa que ele disse, Paulo não recebeu do céu, Paulo aprendeu. Então se ele aprendeu, qualquer um pode aprender. Então essa vida de alegria em toda e qualquer situação não é para alguns. É um aprendizado. Olha que glória a Deus. Aleluia. Aprendeu a viver. Gente, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, isso é qualidade de vida. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero viver muito, mas eu quero viver com qualidade. Isso. Com qualidade de vida. A Bíblia faz uma promessa aos filhos que honram o pai, né? Para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Esse te vá bem aí é vida de qualidade. Você tem uma vida longa com qualidade. E a palavra mostra que há qualidade na vida em Deus. Amém? E tem promessa de uma vida longa. Eu comecei a dizer, eu aprendi e comecei a aprender mesmo. Agora, outra coisa que ele me ensinou. Onde é que eu vou aprender a viver contente? Nas situações, neném. Não é fugindo delas, não, amado. Fugir das situações não resolve. Está com um problema aqui na cidade, uma pressão, uma perseguição, vou para outra cidade. Ei, se for essa o motivo de ir para outra cidade, não resolve, não. É dentro da situação que a gente aprende a viver contente e é pela fé. Glória a Deus. Mas o Bando ensinou muito a gente isso, não só em palavras, mas pela própria vida dele. E tem muita gente ensinando. Não apenas por palavra, mas por vida. É possível. Eu vi lá os macedônios, Paulo dando testemunho que no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria. Eu comecei a aprender, amém, que não é a alegria que eu preciso expressar, não é só quando tudo vai bem, não é só quando é meu aniversário e as pessoas telefonam para mim para pedir parabéns ou dar presente. E no dia do meu aniversário, que ninguém telefonar, que ninguém mandar um recado, que ninguém me der um presente. Aí murchou a alegria?
Não, meu irmão, no dia do meu aniversário, com presente ou sem presente, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se alguém se esqueceu de me parabenizar, isso não vai afetar a minha alma, não. Eu decidi não ficar enganchado com coisa pequena. Isso. Tem muita gente enganchada com coisa pequena na igreja, meu irmão. Para com isso! Tem coisas maiores para serem vistas. Amém? Eu sei que a nossa alma grita. Vou te dar um exemplo. Naquele meio que a gente convive, teve o aniversário de uma pessoa que a gente conhece bem, tem um convívio, chega na igreja, no trabalho. Aí ela convidou todo mundo e não convidou a gente para o aniversário da filha. Aí a nossa alminha querida, que a gente precisa tratar ela bem, vai ficar toda cheia de espinho. Como é que pode? Nem me chamou para o aniversário. Eu estou falando de um fato simples e corriqueiro, viu, gente? Nem me convidou. Aí começa a alimentar aqui. Daqui a pouco está indiferente com aquela pessoa. Daqui a pouco está frio com aquela pessoa. Porque ela não convidou para o aniversário do neném. E às vezes a gente já estava decidido em não ir. Você estava decidido em não ir, por que ficar alimentando a alma porque não foi convidado? Se já, às vezes sabia que nem podia ir se tivesse convidado, mas só esperando, pelo menos convidar a minha filha ao azar. E a gente fica alimentando isso e perde o melhor de Deus. Na situação assim, não me convidou, tudo bem, ela pode ter esquecido, não é? Podia ser uma reunião que ela resolveu só entre família mesmo, família de sangue. Aí tá tudo bem. É nessas situações, reagindo a elas, ao clamor da nossa alma. Amém? Reagindo ao clamor da nossa alma pela palavra que a gente aprende a viver contente. Então não é só... Ele disse, olha, digo isso não por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura, na falta. Aí eu comecei a dizer, eu quero essa vida. Como é que a gente faz isso? Quando a gente está numa situação contrária, o que é que a gente vai sentir? De boa notícia. Eu nunca vi pessoas tristes com boa notícia. Você já viu? Você já encontrou uma pessoa na esquina e ela está triste lá e você pergunta, por que você está triste? É porque eu recebi uma boa notícia ontem. Nunca vi ninguém ficar triste com boa notícia. Então, quando a gente está rodeado de má notícia, vamos procurar a boa notícia, neném. Ó, a boa notícia. Olha. Oh, glória a Deus. Cheio de boa notícia, tá aqui, ó. Aqui, a notícia boa chegou antes do Jornal Nacional. O problema é que a gente se dedica mais ao Jornal Nacional do que ao Jornal Celestial. Fica no Jornal Celestial que tu vai ter alegria sempre. Quando uma situação contrária, quando a pressão vier, porque vem, e vem pressão que causa um calor aí, né? Que tenta nos derrubar. É um posicionamento de fé ali na hora. Aleluia! Amém, eu começo a proclamar a boa notícia. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. E toda vez que eu proclamo essa boa notícia, eu vou rir mesmo sem vontade. Aleluia. Mas eu não consigo rir sem vontade. Consegue. Eu já disse aqui que você é especialista em fazer coisas sem vontade. Então eu comecei a treinar isso. Hoje confesso que não é tão difícil amém, eu entrar na alegria, não. Mas ainda falta muito. Amém? Eu não estou aperfeiçoado. Mas é esse caminho aqui. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Uma das coisas também que eu vi é que eu assisti muito o filme da Paixão de Cristo. Nunca vi Jesus rindo. Não sei você. Tu já viu Jesus rindo da Paixão de Cristo? Puxa, nos filmes que eu assisti, todos eles, nunca vi Jesus rindo. Verdade. Qual foi a imagem que eu adquiri de Jesus? Jesus não ri. Eu não ri. Só que quando eu comecei a ler a palavra, eu vi que Deus ri e Jesus também. Aleluia. Salmos capítulo 2 diz assim: quando os inimigos se levantam contra o Senhor e o seu ungido, o versículo seguinte diz assim: ri-se o Senhor no céu. Então
entendi que Deus ri, não pensa que é normal você rir, não, viu? Para crente, esse ditado não serve. Quem ri por último, ri atrasado. Não serve para crente, não, meu irmão. É, desse jeito. Quem ri por último, ó, quem ri por último, ri melhor. Eu vou corrigir aqui. Quem ri por último, ri melhor. Não serve para crente, não. Quem ri por último, ri atrasado. Ri atrasado. O crente, ele se alegra na hora que ele recebe. E quando é que ele recebe? Na hora que ora. Então ele faz festa na hora, antes de se manifestar. Deus ri. Ri-se o Senhor do céu. Eu digo, puxa vida, Deus ri! Eu estava enganado. E aí eu aprendi com o meu pai, com o teu pai. Sabe que quando há um levante dos inimigos contra o Senhor e o seu ungido, eu sei que estava falando a respeito de Jesus, mas você é ungido dele? Eu creio que você é, não? Então me encaixa, e você se encaixa nesse versículo aí. Entenda, quando o inimigo se levanta contra o Senhor e o seu ungido, sabe qual é a reação do nosso pai? O Senhor zomba dele, de quem? Dos inimigos. Ele ri. Essa é a reação. Aí Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede imitadores de Deus como filho amado. Sede é imperativo. É uma ordem. Imite o pai. Então, se o pai ri, quando o inimigo se levanta, o filhinho do papai vai fazer o quê? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Então, aprenda a fazer isso aí. Quando uma situação contrária, quando o diabo mentir para você, lembra. Quando o inimigo se levantar contra você, lembra a reação de papai. Papai ri. Aí, em Marcos capítulo 10, os discípulos, eu vou encerrar agora, pastor Leandro. Os discípulos voltaram com grande alegria, era um ambiente de alegria, os 70 voltaram, porque eles experimentaram o poder do nome de Jesus. Eles disseram, Senhor, eles vieram com grande alegria, era um ambiente de alegria. Senhor, até os demônios se nos submetem por teu nome. Amém? Faça rema que você vai aprender sobre a autoridade do crente. Isso é um bom versículo. Mas veja, eles estavam lá se alegrando porque eles provaram daquilo que Jesus falou. Toda vez que você resolve fazer o que ele manda, você vai provar, vai experimentar de algo glorioso e um ambiente de alegria se estabelece. É assim. Jesus disse, eu via Satanás caindo. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Entenda. Como é que eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Tem um fundamento. Eles se alegraram porque os demônios se submeteram a eles. É fato, causa alegria. Mas Jesus disse, olha, não baseie a alegria de vocês nesse fato, não. Porque eu vou te dizer uma coisa, se a gente esperar se alegrar no Senhor, quando expulsar demônio, então a gente tem que ser caça-demônio todo dia. Nem sempre vai acontecer isso. Eles voltaram alegres, tudo bem, mas Jesus deu um motivo eterno para eles fundamentarem a alegria. A questão é essa, pastor. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação é você basear-se a sua alegria, amém, no motivo eterno. E Jesus estava dando um motivo eterno. O nome de você está arrolado por cima. Motivo eterno. Muito bom. Motivo eterno. É esse fundamento que vai manter a gente alegre em toda e qualquer situação. É um fundamento eterno. Amém? E aí, diz que naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Eu fui procurar o que significa exultar. Exultar significa uma alegria imensa, intensa. Eu fiquei imaginando, puxa vida, naquela hora Jesus exultou. Imagina como Jesus ficou. Porque exultar, pastor Leto, é uma alegria além. E eu vou te dizer uma coisa, com certeza ele riu, porque gente, riso é a expressão da alegria. Quando você fala que a pessoa está alegre, quando ela ri, não tinha vergonha de rir. Isaías tinha vergonha desses dois dentes. Ó. Isso aqui, dois dentão. Tinha amigo meu
E me chamava de coelhinho, um modo carinhoso. Não sabia que me feria. Eu tinha vergonha desses dentes. Eu queria dentes dos atores globais. Quando eu via aquelas propagandas de creme dental. Colinos. Sabe, aqueles homens e mulheres com aqueles dentes bonitos. Meu Deus do céu, aquilo me causava inveja e, ao mesmo tempo, insatisfação. Tinha vergonha. Eu ria pela metade, com vergonha dos dentes, com vergonha dos dentes. Estou falando isso, talvez você tenha vergonha do seu dedinho do pé aí, da sua unha. Não sei. Mas eu tinha vergonha dos meus dentes. Eu queria fazer algo. Eu me lembro que na época Xuxa cerrou os dentes. Eu digo, é a solução para mim, mas cadê dinheiro para fazer? Outra frustração. E passei muito tempo com essa frustração, com esse rótulo. Mas quando eu conheci a Cristo, Ele disse para mim, se veja como eu te vejo. E eu passei a me ver. É tanto que hoje, você viu aí que eu não tenho vergonha mais de rir, né? E os dentes continuam no mesmo tamanho. O que foi que mudou? Por dentro, a palavra. Amém? O conceito a respeito de mim mesmo, pela palavra, me libertou. Glória então, a Deus. Tem aquele ditado também que eu vivi, ó, não ria muito hoje, não, porque amanhã o problema vai ser grande. Eu não sei se alguém já disse isso a você. Você começou a se alegrar por algo, alguém chegou, olha, quando a gente ri muito assim, no outro dia, o mal vai acontecer, vai ter coisas para tristeza. Alguém falou isso para mim. E eu me prendia nisso. Mas quando eu descobri que Paulo diz, alegrem-se no Senhor sempre, é um estilo de vida. Glória Como é que eu a Deus. aprendo? Fundamentado no motivo eterno. Aleluia! Bom demais, Isaías. Querida, a gente só tem 45 segundos, eu quero te agradecer, foi uma benção, uma maravilha. Peraí, pastor Neto, perdão aí que eu avancei demais, foi? Nada, bom demais. A palavra aberta que apareceu aqui foi o KKKK direto, direto. Eu vi também. Bom demais, agradeço a todo mundo que participou, te agradeço, querido, foi uma benção. Nós vamos terminar. Eu quero te dizer, de todo mundo que tem 32 pessoas aqui, que a gente pode ver, né? Só tem um que é 13 anos. É tu, o resto é tu. Então vamos se converter, gente. Vamos se converter. Querido, forte abraço, amo você. Um abraço a todos aí, a Igreja de Resende, todos que estão